Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos discutir um tema bastante significativo. Levar para vocês conhecimento sobre um evento que aconteceu do dia 25 a 27 de março, agora, que é o terceiro Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire. O pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, Diálogos com a Educação do século XXI, 2015, 50 anos da educação popular no Brasil. E para discutir esse tema, nós temos aqui as professoras, professora doutora Cláudia Andrade, ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também a professora doutora Inês Helena Muniz Garcia, ela participa como membro de um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense e é coordenadora geral do evento. Olá, professoras, bom dia, sejam bem-vindas ao programa Educação em Pauta. Bom dia. Nós agradecemos e nos sentimos muito honradas de estar participando aqui desse programa para falar um pouco sobre esse nosso seminário que acontece na sua terceira edição aqui em Natal. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando sobre o evento, que é um evento muito caro a nós, né? Muito importante. É o terceiro evento, né, professora? Uhum. O segundo que acontece aqui em Natal. Conta pra gente um pouco, professora Inês, como foi que aconteceram já esses três eventos? Na verdade, os três eventos aconteceram aqui em Natal. Uhum. Aqui no IF Natal Central, Campo Central, acontece pela segunda vez. O primeiro aconteceu no CEMURI. E esse seminário surge aqui no Rio Grande do Norte, num primeiro momento, inspirado no Seminário Internacional Paulo Freire, que vem acontecendo anualmente na Unicamp. E no ano de 2012, um cordelista aqui de Macaíba, do Rio Grande do Norte, esteve conosco no Seminário Internacional lá em Campinas, e ficou muito encantado com a proposta do evento e com muito desejo de fazer um seminário Paulo Freire, primeiramente, aqui no Rio Grande do Norte. E como ele é de Macaíba, que é o Ailton Mangabeira, a ideia, a intenção era de que esse primeiro seminário acontecesse em Macaíba. Como não houve possibilidade de uma parceria para que o evento acontecesse em Macaíba, então, nós buscamos o apoio e o patrocínio do SINT-RN, e aí, desde o primeiro evento, ele acontece aqui na cidade de Natal. E que outras instituições ou parcerias tem para a efetivação desse congresso, professor, desse seminário internacional? Nós temos um apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, da UFERSA e do IF. Interessante. A gente vai discutir um pouquinho de como foi estruturado, né? Uhum. Mas, professora Cláudia, que é coordenadora da parte científica, como é que foram estruturadas, então, essa disposição do próprio evento? A gente sabe que o seminário é composto por grupos de pesquisa, por mesa redonda, mas especificamente nesse, como é que foi separado esse diálogo científico, digamos assim? Com pensamento, né, do Paulo Freire. Bom, desde o primeiro seminário que nós organizamos, pensamos, né, que reflexão será feita a partir da obra do próprio Paulo Freire. O segundo foi Cartas a quem ousa ensinar. E esse terceiro se baseou nas propostas de Freire para a educação, né? E nós organizamos em 6 eixos. Eu vou ler porque a gente acaba botando apelidos nos eixos, né? A gente põe o eixo da arte, o eixo da prática, só para a gente falar o nome direitinho. Então, o primeiro eixo é prática educativa e educador, sujeito pensante, que teve como objetivo falar das práticas cotidianas, né, e como elas contribuem para a formação do sujeito. O segundo, a história como possibilidade. Então, uma discussão. As pessoas que se inscreveram nesse eixo buscaram uma discussão do nosso papel, né, como sujeitos na história, e alguns trabalhos que lidavam também com algumas questões históricas. Não só como professor, né? Sim. O congresso, né, o evento, o seminário, ele é aberto para os movimentos sociais, né, para as pessoas que estão em atividade, né, usando o pensamento do Paulo Freire para a sua prática.
Mas, em geral, as pessoas que mandaram o trabalho, em geral, estavam ligadas às universidades, à produção científica. Maioria. Sim, sim. Nós tivemos, por exemplo, professores de sala de aula que também enviaram trabalhos, reflexões. Tem uma coisa interessante no seminário, que é o fato de nós termos como produtores dos trabalhos tanto alunos da graduação ligados aos diferentes projetos de pesquisa ou não, né? Alguns alunos que se inscrevem autonomamente, outros pelos seus professores, pelos seus grupos de professores, até pós-graduandos, né? Então, é uma diversidade interessante, uma diversidade que faz com que nós possamos ouvir as vozes, não só a voz do professor, pesquisador, que publica já artigo, mas a voz de quem está pensando em todos os campos da construção do conhecimento. Isso é o que tem me chamado a participar cada vez mais do seminário. Né? E a formação na prática mesmo, né, professora? A troca de experiências. Houve também a comunicação sim. Indígena de um professor, discussão de gênero e a troca de experiências. Nós tivemos os círculos de cultura, que são momentos em que os autores trazem seus trabalhos para discutir. Né? Então, nesse círculo, a ideia de círculo de cultura é uma ideia de diálogo mesmo. Então, os autores eles têm 5 minutos para falar e todo mundo que está ali presente discute os trabalhos. Então, não é aquela ideia canônica, acadêmica, de apresentação do trabalho por uma plateia. E sendo dessa forma, seria até contra o método freiriano, não é, professora? Sim. Sim. Desde sua origem, a proposta já é contrária a isso, né? É de que haja, né, o diálogo baseado, em especial, na escutatória, né? Não só na oratória. Então, que se possa falar e se possa ouvir, né? Para esse evento, nós organizamos em 6 círculos, que são os eixos temáticos. Então, as pessoas que pesquisam, e aí desde alunos dos cursos de graduação até os cientistas da pós, os alunos cientistas da graduação, os professores que já estão na pós-graduação, podem pensar, né, a partir de suas pesquisas, para que eixo eles encaminham o trabalho. Então, nós tivemos 6 eixos. O primeiro, prática educativa e educador, sujeito pensante. O segundo, a história como possibilidade. O terceiro, usos da linguagem, a busca do momento estético na vida e na arte. O quarto, tratava de educação popular e tecnologia da informação. O quinto, há uma forma matemática de estar no mundo. Ainda está tímido, né? É um eixo que houve poucas inscrições. Mas é que a senhora acha conhecimento matemático ainda é um pouco duro para isso? É uma hipótese. Uma hipótese, né? É uma hipótese. É interessante saber que há professores de matemática que estão pensando dialogicamente, né, na produção do conhecimento. Eu acho que isso ainda não é muito comum, mas a área também tem avançado em suas pesquisas sobre, né, como que se constrói conhecimento. Não é só ouvindo e fazendo exercício, né? É dialogando. Não é uma reprodução, né? Não é só reproduzindo. Não há como pensar matematicamente com base na reprodução. E o sexto, o último, que é trabalho e produção de conhecimento. Né? Foram esses 6 eixos que nós tivemos aqui no seminário. Professor Inês, eu imagino que deve ser uma dificuldade grande, né? Coordenar um evento dessa magnitude, um evento internacional. Como é que foram escolhidos, então, alguns personagens, né, para estarem apresentando a sua contribuição? Nós tivemos pessoas da Venezuela, Colômbia e por aí vai. Como é que foi essa escolha desses personagens, desses cientistas, desses pensadores e educadores? Normalmente o seminário acontece assim. Nós pensamos um tema e aí, a partir desse tema, nós pensamos assim: que pessoas que nós conhecemos que nós podemos convidar para participar do evento. E a partir das pessoas que nós convidamos para o evento, então nós organizamos as mesas de diálogos, tendo como ponto de partida aqueles que são os estudos e as pesquisas dessas pessoas, dessas professoras e desses professores que são convidados para as mesas de diálogos.
Ou seja, nós não é vamos dizer assim, nós não temos uma encomenda pronta para entregar para os professores e falar para eles assim, olha, o nosso tema é tal e nós queremos que você fale de X, Y ou Z. Não, nós temos um tema, dentro desse tema nós conhecemos determinadas pessoas e o que você vem trabalhando, o que você vem estudando dentro disso. E aí, a partir daí, então, nós precisamos de dar um título para cada mesa, que nós não chamamos de mesa redonda, mas chamamos de mesa de diálogos, porque é uma proposta de que as pessoas que estão na mesa participando, elas dialogam entre si, enquanto pessoas que estão comunicando algo, como nós chamamos de palestrantes, mas que também haja um diálogo com a audiência, com a plateia que está ali presente. Nós tivemos nomes como Rosa Madeira, da Universidade de Aveiros, Marcos Raul. E eu acho até injusto terminar citando um ou outro, né, professora? Mas a senhora, de acordo com a sua contribuição, o que você acha que realmente o evento conseguiu compor pessoas falando um pouco da nossa região, do país? A gente teve pessoas de que áreas, né? Que regiões, por exemplo, né? A gente conseguiu contemplar realmente a nossa região, Nordeste, Sudeste, o Brasil. Como envio de trabalho para o seminário, nós recebemos trabalhos de quase todos os estados brasileiros. Apenas de 4 estados brasileiros nós não recebemos trabalhos, que foram Rondônia, Roraima, Amazonas e Espírito Santo. De todos os outros estados nós recebemos trabalhos. E a questão do seminário ser internacional, então, que faz com que a gente tenha convidados de outros países, e por enquanto nós temos trazido convidados que ou são da língua portuguesa e também da língua espanhola, até por conta de uma questão orçamentária também, que não nos permite trazer professores que falem em inglês ou francês, porque o orçamento ainda não nos permite que tenhamos uma tradução simultânea, que é algo que tornaria o evento muito dispendioso. Até para a inscrição, né? Justamente, até porque esse valor da inscrição, na verdade, é um valor, diríamos assim, meio que simbólico, porque para as pessoas que são os associados do SINT-RN, e que são estudantes, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, o valor é o mesmo. E também há muitas pessoas que são isentas de inscrição. Então, nesse evento tem as diretorias regionais do SINT, cada uma enviou 5 diretores, que são pessoas que são isentas de inscrição. Aqui do próprio IF, do campus central, nós tivemos, nesse apoio, nessa parceria que nós temos aqui com o IF, 33 alunos que estão participando, mais 10 pessoas do coletivo de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, e aí assim vão acontecendo algumas pessoas que são isentas da inscrição, porque não é um evento que tem fins lucrativos e que ainda também ele não vamos dizer, o evento não é autossuficiente, é preciso que haja, um investimento do SINT-RN na formação de professoras e de professores. Professora Cláudia, agora, quando a gente fala de um evento dessa magnitude, nós temos aí, como a própria professora Inês falou, alunos, professores, pesquisadores ou experiências que foram apresentadas, né? E como é que a gente fala na questão dos trabalhos? Como é que eles foram sendo inscritos? A avaliação e os critérios de avaliação para que eles pudessem ser aprovados e estarem sendo apresentados aí no dia a dia do próprio evento, professora? Então, eles foram inscritos, né? Nós temos um blog, então os trabalhos foram inscritos pelo blog. Nós compusemos uma comissão de avaliadores ad hoc, professores de diferentes universidades. Esses professores fizeram os seus pareceres. Recebemos cerca de 170 trabalhos e quase 25 pôsteres. Alguns trabalhos, por não atenderem, né, os critérios
de acadêmicos, de cientificidade, organização textual, né? Quais eram as contribuições, se havia erros conceituais ou não. Então, tudo isso foi observado pelos pareceristas. Então, alguns trabalhos não puderam compor, né, o seminário, outros tiveram alguns problemas para serem revisados pelos autores. Mas nós tomamos uma decisão, até por conta da natureza do seminário, de termos todos os trabalhos entre os que foram aprovados e os que tiveram alguma ressalva no seu texto, todos eles estão sendo apresentados. Então, os diálogos estão acontecendo a partir daquilo que os autores pesquisaram, né? E as questões formais, digamos assim, né, de revisão textual, foram sendo observadas para publicação. Então, nós temos um e-book que vai ser publicado na página do evento. Com base nos melhores trabalhos, ou que atendem a esses critérios. Os trabalhos não é nem os melhores, aqueles que atenderam aos critérios acadêmicos de publicação. Né? Mas nós temos hoje 153 trabalhos sendo apresentados aqui no seminário, nos círculos de cultura. E 24 pôsteres. Okay. Professor Inês, qual é a relevância, né? A gente sabe a condição sine qua non para pensar a nossa educação, sobretudo a educação brasileira. Quando a gente vem para o Rio Grande do Norte, a gente tem um nome muito forte do Paulo Freire, mas de ter um evento que a gente possa realmente estar trocando essa experiência anual, como esse evento que a gente acabou de acontecer aqui no Instituto. O Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire tem sua logomarca, e eu peço licença para mostrar aqui, que é o maior cajueiro do mundo. Né, com suas raízes, né, começando em Angicos, se estendendo por Natal e dando a ideia de que se estendem por todo o estado e, consequentemente, por todo o país. E acho que a própria repercussão do seminário, que nessa edição nós tivemos trabalhos aí de quase todos os estados brasileiros, como nós já falamos, vem mostrando a relevância das discussões que o seminário propõe. E eu acredito que, vamos dizer, essa grande adesão ao seminário se dá pelo fato dele ser um evento que contempla pessoas das mais diversas entidades, dos mais diversos movimentos. Não é um evento que tem um nome de voltado para a educação, mas que só vem pessoas envolvidas com a educação formal, mas as pessoas também envolvidas com a educação não formal e informal. Então, nós temos assim, uma grande adesão dos movimentos sociais, pessoas de algumas ONGs que vieram do Ceará, da Paraíba, e de movimentos sociais diversos, movimentos trabalhadores rurais, do pessoal que trabalha aí na comunidade do Quilombo dos Palmares. Nessa edição, uma participação também do pessoal da Rede de Economia Solidária. Então, acho que a importância do evento se mostra pela adesão que ele recebe. E a própria discussão de Paulo Freire, hoje, que é o patrono da educação brasileira, acho que o próprio título do seminário, que é Diálogos, acho que essa que é a grande questão hoje do século XXI, né? Um diálogo, no momento que a gente vive uma proposta de muito individualismo, né? Numa sociedade altamente voltada para a tecnologia, onde as pessoas estão muito fixadas e aficionadas nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets. Então, essa proposta do círculo, do diálogo no olho, cara a cara, acho que é a grande contribuição do seminário. Professora Cláudia, e também não deixa de ser a educação popular, não é? A reflexão do papel do professor, ou seja, o contexto que a professora Inês está falando, dá para problematizar a questão do papel. Afinal, é esse professor que tem o conhecimento ou ele se estabelece junto ao aluno, não é? E como é que a gente vê a partir do método de Paulo Freire essa compreensão dos outros saberes, desse saber que é tecido em conjunto? Bom, Paulo Freire ele tem uma contribuição que é fundamental.
né, é de perceber em cada um sujeito. E perceber que nós, professores, enquanto sujeitos, também, nós nos constituímos no diálogo com o aluno e com o conhecimento, né? Não está nada fechado, não é nada enclausurado nos seus potes. Tanto o professor aprende com o aluno, como o aluno aprende com o professor, e todos aprendem com o conhecimento que está constituído pela sociedade. E não de uma forma passiva, como se esse conhecimento tivesse dado, como se ele tivesse, como se houvesse verdades, né, imbatíveis, mas algo que precisa o tempo todo ser objeto de reflexão. E não uma reflexão que se dá só no livro, mas que se dá na prática, né? É algo que é fundamental no pensamento freiriano, que a teoria, ela embasa a prática, mas a prática embasa a teoria. Há um conceito, né, de saberes, de experiência feitos. E nesse seminário, acho que esse é o encantamento do seminário. É o 3º ano que eu venho ao Rio Grande do Norte para participar dele. O encantamento é ver que esses saberes de experiência feitos, eles não são feitos só no chão da universidade. Eles são feitos no chão da escola, eles são feitos no chão do agricultor, eles são feitos no chão do quilombo, no chão do grupo indígena, eles são feitos no chão da cidade, né, no urbano. Então, compreender que há saberes que são tão importantes quanto os saberes que estão lá nos livros. Mas também a gente não precisa pegar os dos livros e jogar fora. O mais importante disso tudo é o diálogo que se dá entre estes saberes, constituindo um novo saber. Essa compreensão do inacabamento é muito interessante, sim, né? É isso. Professor Inês, em um cenário que a gente tem, se eu posso dizer assim, pessoas que trabalham com a produção do conhecimento que são verdadeiros pessimistas, né? Que vem uma visão apocalíptica do conhecimento ou dessa gestão. A gente tem o Paulo Freire como pedagogo que se é que eu posso dizer na frente de vocês isso, mas eu acho que ele tem uma noção de esperança muito significativa na produção do ser, do conhecimento, da natureza e da pessoa. Como é que a gente pode compreender, então, essa parte, essa experiência do próprio Paulo Freire, né? Em um documentário que fala da vida dele, ele diz que começou a aprender ali no próprio quintal da casa dele, né? Então, como é que a gente pode compreender essa noção do Paulo Freire? Eu acho que você apontou a questão certa. Acho que Paulo Freire faz com que nós inauguremos um novo verbo, que é o verbo esperançar. Até porque quem trabalha com educação, se não tem esperança, não tem nem como trabalhar enquanto professor. Mas existe uma questão que Paulo Freire traz para nós e que nos dá muita esperança e muita crença em diversas possibilidades, é a questão do inédito viável. Né? Porque muitas vezes a gente pensa naquilo que não é possível, que é inviável ou que é apenas uma utopia. E Paulo Freire não trabalha na perspectiva da utopia, ou seja, aquilo que a gente sonha, mas que nunca vai acontecer. E Paulo Freire trabalha na perspectiva do inédito viável, ou seja, é algo que ainda não aconteceu até agora, mas que é viável e que pode acontecer, e que isso depende muito do engajamento, do trabalho, do diálogo e da luta nossa no dia a dia enquanto professoras e enquanto professores. E a gente pode dizer que era um militante do saber, não é isso, professora? Sim. Inês agora falou uma palavra que é muito importante quando a gente pensa, inclusive no mundo de hoje, né, que é a luta. Acho que por acreditar na luta, Paulo Freire se torna esse símbolo de esperança, né? Há possibilidade, há aquilo que ainda não aconteceu e que pode acontecer. Por quê? Porque todos nós temos a competência, a capacidade, a possibilidade de lutarmos por aquilo que nós acreditamos. E mais do que isso, todos nós temos a possibilidade de transformar. Né? A educação não muda o mundo, né? Essa é uma coisa que a gente vem discutindo. A educação muda as pessoas. E as pessoas, sim, essas mudam o mundo. Então, esse pensamento ele é muito vigoroso, no sentido da possibilidade de conseguir um novo, de conseguir o inédito viável, de trazer aquilo que é importante, né? Porque é a possibilidade de transformação. Então, o ser humano ele não está ali passivo, consumindo tudo, né? Ele está se transformando.
E se nós acreditamos na transformação, nós temos uma possibilidade de ação muito efetiva. E é tecido em conjunto, não é, professora? Sim. Essa construção. Bem, nós agradecemos a participação das professoras no nosso programa de hoje e convidamos para outros momentos. Vocês moram no Rio de Janeiro, né? Mas que sejam bem-vindas a Natal, no próximo evento, quem sabe daqui a um ano, para a gente discutir também um pouco mais sobre a compreensão de Paulo Freire. Obrigado, professora. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós terminamos aqui mais um programa Educação em Pauta e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.